Bem, queridos, que Deus abençoe a todos, em especial aqueles que estão nos visitando, que a palavra possa ajudar o seu coração. Nós estamos nos primeiros dias de 2026 e o tema da nossa mensagem é: de que maneira você quer governar o seu ano 2026? Apenas um texto, Provérbios 16, leremos apenas 3 versículos. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra. Provérbios 16, 3 versículos. O coração do homem, da mulher, pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Pai, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós sabemos, pela palavra de Deus, pela orientação da palavra, que se o Senhor não estiver na frente, em vão nós trabalhamos, nós nos esforçamos, mas o resultado não chega naquilo que seria o ideal. E nós precisamos entender, estamos no início de um ano novo, apenas 11 dias. 2026 ele não será governado pelo acaso. Em 2026 será governado por alguém. E a pergunta não é se haverá governo, porque vai haver. A pergunta é: quem é que vai estar no seu trono? Quem é que vai dirigir? Todo ano é governado por uma mentalidade, por decisões, por valores, e sempre tem uma voz dominante falando em nossa mente. Ou você governa o ano, ou o ano vai te governar. Igreja, nós estamos em 2 tempos. O ano que passou, 2025, não volta mais. E o que entra ainda pode ser governado. Todo ano tem um trono. Todo trono exige um governo. E antes
a gente precisa entender alguns exemplos para que possamos compreender a voz de Deus, a revelação de Deus e o entendimento de Deus para o nosso coração. E a gente separou 3 exemplos muito conhecidos da Bíblia para a gente pensar. 3 nomes: José, Daniel e Neemias. O José fez um governo com uma visão e interpretação. O José não apenas interpretou o sonho do rei, ele apresentou uma estratégia. O pastor João Marcos falou hoje de manhã, e eu pedi para ele no culto da manhã reforçar agora à noite. Eu achei muito interessante a gente ter o cimento, tem a areia, tem o ferro, tem a brita, tem todo o material para fazer a fundação. Mas quem é que vai fazer a fundação? É Deus? Não, é eu e você. E qual tipo de fundação você está precisando fazer para mudar a sua estratégia em 2026 que está iniciando? Como ele falou de manhã, nós precisamos ter estratégia para ver todas essas cadeiras desocupadas, porque serão vidas sendo salvas para a glória de Deus, indo para o céu. E quem vai fincar essa estaca é nós. Quem vai trabalhar as pessoas que estão lá fora para estar aqui conosco é nós. Como podemos ver algumas pessoas que estão aqui hoje, entre elas o Orestes, que mexe com chave, e tantos outros. Nós precisamos entender que Deus não colocou José no governo por causa do talento administrativo, mas por causa do discernimento espiritual. José governa o Egito sem ser egípcio. José administra a fartura pensando no futuro. José transforma a revelação em ação. Qual é o princípio espiritual que nós temos aqui? Quem governa com Deus se prepara para dias bons e dias difíceis. E nos parece que temos dias difíceis pela frente. Mas se esses dias difíceis nós deixarmos Deus governar, nós teremos resultado e passaremos por esta fase, haja o que houver. Nós vamos passar por essa estação e vamos vencer. Amém? José não reagiu à crise. Nós estamos sabendo que é uma crise global. A economia está quebrada global. E nós precisamos entender como José ficou diante da crise. Ele governou antes que ela chegasse. Precisamos aplicar isso em nossas vidas em 2026. Não viva reagindo à circunstância. Entre este ano, hoje só tem 11 dias, com oração, estratégia espiritual e ação. Haja, planeja, pensa o que você
está fazendo ou vai fazer. Esse foi o primeiro exemplo, José. O segundo exemplo de governo sem perder a identidade foi Daniel. Daniel viveu sob governos humanos, injusto, mas nunca abriu mão do governo de Deus. O decreto mudou, a cultura mudou, mas Daniel não mudou a sua devoção. Daniel governava sob pressão. Daniel mantinha uma vida de oração. Daniel influenciou reis sem negociar seus princípios. Daniel não pediu para Deus mudar o decreto. Ele manteve sua vida alinhada com Deus. Qual é o princípio espiritual que nós tiramos aqui e aplicamos para 2026? Você pode atravessar um ano difícil sem perder a sua identidade espiritual. Governar em 2026 é decidir quem governa você e quem é você ante as pressões que virão. O terceiro exemplo que nós temos aqui, Neemias, governo que reconstrói. Neemias não herdou muros, ele herdou ruínas, mas ele não ficou preso ao lamento. Neemias assumiu o governo espiritual. Neemias chora antes de agir. Neemias ora antes de planejar. Neemias reconstrói sobre oposição. Ele trabalha com uma mão e vigia com a outra. Neemias vai nos ensinar que governar não é ausência de batalha, mas é discernimento no meio das batalhas. Talvez Deus não te entregue um ano perfeito, mas Ele te dará autoridade para reconstruir. Amém. Três governos e um princípio. José governa com visão, Daniel governa com fidelidade e Neemias governa com coragem. Mas os três têm algo em comum: nenhum deles governou sem Deus. Nenhum deles governou sozinho. Nenhum deles governou para si. É impossível nós dirigirmos uma igreja sozinho. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa sozinho. Nós precisamos da cooperação de todos. Nós precisamos entender e entregar a Igreja Evangélica Vida de São José do Calçado a Deus. Ela é de Deus, ela não é nossa. E quando nós entregarmos para Ele, falar: Senhor, a igreja é sua, o Senhor dirige essa igreja segundo o seu propósito, não segundo aquilo que homens querem liderar, a começar de mim. Nós precisamos deixar que Deus seja o dono desta igreja. E se até aqui nós pecamos, a começar de mim, falo nós, eu uso a minha pessoa, achando que era dono da igreja,
que Deus me perdoe e que Deus nos perdoe, porque a igreja não é nossa, a igreja é dele, e nós precisamos devolver para ele fazer do jeito que ele quer e não do jeito que nós queremos. Governar 2026 não é controlar tudo, é andar debaixo do governo de Deus. A igreja, precisamos aprender com José. José nos ensina a planejar, coisa que não sabemos fazer, mas precisamos aprender. Daniel nos ensina a permanecer. Neemias nos ensina a reconstruir. A diferença entre planejar e governar. A palavra diz que o coração nosso, o coração do homem pode fazer planos. Planejar é humano, governar é espiritual. Muitas pessoas planejam o ano, mas não assumem o governo sobre ele. Planejamento sem governo espiritual resulta em ansiedade, que é o que muitos de nós estamos vivendo, frustração, reações constantes à circunstância. Governo bíblico não é controle absoluto, é submissão alinhada a Ele. Quem governa segundo Deus, disciplina sua agenda, filtra suas decisões, submete seus desejos e ordena prioridades. Você não entra em 2026, que já tem hoje 11 dias, para ver no que vai dar. Você entra com direção, com discernimento e com governo. Todo ano é governado por uma voz. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se o Espírito Santo não governa, outras vozes vão governar. E aí é o que está mais forte no meio do cristianismo: medo, pressão financeira, expectativa de pessoas, traumas passados. Governar o ano é decidir quem terá a palavra final. O Espírito Santo não compete por espaço. O Espírito Santo governa quando é convidado, para reinar. Se Deus não governa a sua agenda, o urgente governa. Se Deus não governa as suas decisões, a emoção governa. Se Deus não governa seus passos, o que mais está acontecendo hoje? O medo governa. O governo de Deus começa na consagração. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. É uma promessa.
Consagrar-se não é apenas orar. Consagrar é transferir o governo para Ele. Quando você consagra, você entrega o controle para Ele. Quando você consagra, você aceita a correção. Quando você consagra, você permite os ajustes. Deus não estabelece planos independente dele. Deus estabelece planos submetidos a Ele. Você está com algum plano, mas você submete a Ele? Não? Então vai dar em nada. Submeter a Ele é ouvir a voz dEle e respeitar aquilo que Ele vai ministrar ao seu coração. Talvez Deus não queira mudar seu ano. Talvez Deus queira mudar quem governa o seu ano. Anos sem governo terminam em arrependimento. Quem diz que vós dizei hoje, amanhã iremos, depois de amanhã iremos, faremos isso, faremos aquilo. O problema não é fazer planos, é fazer planos sem dependência dele. O texto revela um pecado sutil, a autossuficiência espiritual. Quando governamos sem Deus, planejamos sem oração, decidimos sem ouvir, agimos sem discernimento. Governar este ano novo que estamos nele, 2026, é reconhecer: Senhor, se tu não fores à frente, eu não vou. Vamos repetir junto essa frase: Senhor, se tu não fores na frente, eu não vou. Você acabou de declarar uma frase espiritual, uma linguagem espiritual, que se Deus não for com você, você não vai. E você precisa tomar posse disso para a sua vida. Deus espera que você governe, mas sob a autoridade dele. Lucas 19:13 diz: negociai até que eu volte. Deus espera administração, não passividade, mas administração sob autoridade. Negociai até que eu volte. Governar o ano não é cruzar os braços esperando milagre, é agir alinhado com o céu. Deus governa através de pessoas submissas. Deus reina por meio de servos obedientes. Você não entra 2026 como vítima, você entra como mordomo, e todo mordomo governa prestando contas. Conclusão. E uma pergunta para a igreja: de que maneira você quer governar este ano de 2026, que tem 11 dias hoje, e daqui a pouco tem 100 dias? Governado pelo medo, pela pressão, pela carne ou pelo Espírito Santo? O trono não pode ficar vazio
Se Deus não governa, outra coisa vai governar a sua vida. Talvez, para que esse governo aconteça, você precisa pedir ao Espírito Santo que te ajude a renunciar, ter um realinhamento, ter decisões maduras. Não entregue apenas seus planos, entregue-se a quem você quer que governe a sua vida em 2026. Vamos ficar em pé. Eu não sei como você entrou 2026, nem como está o seu coração neste momento. Mas você pode ter certeza, se você deixar a voz do Espírito Santo te governar, a sua história vai ser transformada. É uma questão de decisão. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos fincar estaca. Precisamos alargar a tenda. Precisamos planejar o que vamos fazer neste ano que estamos apenas iniciando. Está calor? Está muito quente? Está. Mas o inferno é bilhões de vezes mais quente. E ele é uma verdade bíblica. Eu acho que ninguém de nós aqui é candidato a ir para lá. Então vamos buscar nos alinharmos com a mente de Cristo e deixar que Ele governe o nosso ano 2026. Quero saber se tem alguém, por acaso, alguma pessoa que está aqui e que quer entregar-se, não quer ir embora sem fazer esse compromisso de entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos orar por você. Existe alguém? Se tem, levante a sua mão. Não? Amém. Estenda as suas mãos para frente. Lembrando que aquela célula de segunda-feira está em recesso, desse mês de janeiro, certo? Não sei até quando de fevereiro. Depois a gente vai ver como que a gente vai reiniciá-las. E antes de eu te dar a bênção final, eu vou até a porta lá. Talvez o pastor João Marcos também vai, não sei. Mas eu queria pedir um favor a você. Não pega essa porta e sai a 1000 por hora, não. Sai cumprimentando uns aos outros. Dê um abraço ao seu irmão do lado. Diga para ele que foi tão bom cultuar com ele, ouvir essa palavra. Vamos nos tornar uma comunidade mais carinhosa, amorosa um com o outro. Amém, igreja? Estende as suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz, e toda a igreja diga: